Nas médicas, ele é meu cliente, senador. Eu coloquei no processo dele um pedido de prisão humanitária para tratamento de saúde. E a PGR, que outrora tinha aceitado a soltura dele, mas que o ministro não soltou porque ele tinha um nome igual de um criminoso. Esse caso é bastante conhecido dos senhores. O nome dele é igual de um criminoso falecido já há muito tempo. E a PGR já tinha deferido a soltura dele, se manifestado pela soltura, e o ministro deixou preso por conta desse homônimo. Hoje ele padece de um problema no coração e a mesma PGR se manifestou que ele passasse por uma junta médica. Não sabemos se ele irá passar pela junta médica essa semana ou se mesmo ele irá aguentar passar pela essa junta médica. Mas estão brincando com a vida alheia, com a vida das famílias que estão aqui fora sofrendo. E se fosse o pai de vocês, como é que seria? É muito bonita a história do golpe, da tentativa de golpe de Estado. Até daria uma série bonita do Netflix ou de algum canal de streaming. A história do Homem-Bomba, que usava fogos de artifício, parece que a gente está diante de um festival folclórico. Um golpe sem armas, pessoas sem poder de dar o golpe, ninguém para assumir aquele poder quando o golpe fosse dado, pessoas que esperaram a polícia chegar, grandes criminosos que esperam a polícia chegar. Diferente daqueles que essa justiça, que se diz justiça, não foi capaz de ir atrás, que foram os que escalaram os prédios do Congresso. Só temos uma pessoa presa que a gente tem imagens de fato, que é aquele rapaz do relógio, que por sinal a Polícia Federal colocou as imagens, eu até agradeço por isso, depois de mais de um ano, colocou as imagens, e aquele cidadão lá, ele passa por todas as casas. 2 minutos depois dos manifestantes chegarem na frente do Congresso, aquele cidadão já estava dentro da sala das lideranças, tocando fogo na sala das lideranças. E eu questiono a quem não conhece e quem está assistindo em casa, que não conhece o Congresso. Alguém de vocês sabe onde é a sala da liderança, aqui no Congresso? Porque ela não é exposta pra todo mundo. Então só sabe quem conhece. O que é que esse homem 2 minutos depois estava fazendo lá tocando fogo? Sozinho. Posteriormente ele estava na Praça dos Três Poderes, jogando pedra na polícia. Depois ele estava dentro do Palácio do Planalto derrubando o relógio. O mesmo homem. Um homem foi capaz de danificar a Praça dos Três Poderes. Ele está preso, mas também justifica uma condenação de 17 anos. Quebrar a vidraça é tentativa de golpe de Estado? Se for, eu desconheço tudo que eu estudei sobre golpe. Sobre os golpes que foram dados nesse país. Talvez um dia a gente tenha o prazer de ouvir essa história sendo contada de forma diferente. Porque na realidade o golpe quem levou fomos nós. Porque hoje, eu disse até em outra oportunidade aqui, senador, quando a gente tem... O golpe de Estado é muito simples. Um poder ele se sobrepõe a todos os outros e alguém usurpa daquele poder legitimamente eleito, como o ministro Alexandre de Moraes adora colocar nas peças dele. Um governo democraticamente eleito pela população. Mas o ministro Alexandre de Moraes não diz que ele que está usurpando esse poder. Porque ele pega tudo que é votado dentro dessas duas casas, dentro do Senado e dentro da Câmara. E eles lá no STF, em uma decisão, em uma canetada, derrubam o que foi votado. Derruba praticamente o parlamento. Isso sim é golpe de Estado. Mas ninguém fala nada. Por quê? Porque em sua maioria estão sendo favorecidos. Os únicos que falam são os opositores que estão sofrendo na pele a perseguição. Falaram tanto do governo passado, que era perseguidor, que era isso, que era aquilo, mas como o próprio senador Flávio falou em outra ocasião, me apresente pelo menos uma portaria que o presidente Bolsonaro tenha feito cerceando o direito de alguém. Me apresente um ministro do Supremo que prendeu uma pessoa sem o devido processo legal. Me apresente a imprensa acusando pessoas de terrorismo quando era um crime que nem característica tem para terrorismo. Essas pessoas, elas hoje levam uma mancha nos seus nomes. Pessoas, inclusive, que tiveram fotos postadas pela grande mídia. Homens e mulheres honradas que tiveram fotos em jornais como terroristas. Em uma página esquematizada por esse controle, onde a página dizia contra-golpe e trazia a foto das pessoas que se manifestavam. A manifestação, ela quando é de forma pacífica, ela é permitida pela nossa Constituição. Mas eu retorno ao meu início. Essa Constituição, por esses ministros, está sendo escolhidos os artigos que podem ser usados e os que não podem. Os artigos que eles querem, que eles se afeiçoam. E aí a gente vê essas aberrações acontecer com essas pessoas. Mas é muito bonito dizer que estamos defendendo a democracia e dar discurso, como a gente ouviu do ministro Alexandre de Moraes essa semana, que iriam explodir o STF com fogos de artifício. Só acredita quem não lê. Ou quem só lê a chamada, né? Que isso a gente costuma ver muito nas redes sociais. O povo só lê a chamada da matéria e não lê o que é que tem ali. A pessoa com fogos de artifício, um rojão na mão, ela teria a capacidade de explodir o STF? Será? Ou explodir qualquer prédio que seja? Será que isso aconteceria?
Mas o mais hilário desse novo episódio da série 8 de janeiro, além da história do deputado Gayer, que supostamente iria financiar um golpe de Estado quando ele não era nem deputado. Então, assim, a gente viu golpe de Estado sem arma, a gente viu financiamento com dinheiro público que ainda não tinha dinheiro público, então era um financiamento fiado. Financiamento de golpe fiado, é a nova modalidade. Golpe com bala de gude e agora explosão de prédio público com fogo de artifício. Eu acho que nem se a gente for para uma revistinha em quadrinho para a criança não vai se divertir tanto quanto essa história que esses ministros criaram. E o ministro disse nessa mesma fala, senador, que isso tudo foi criado pelo gabinete do ódio. Um gabinete que eles criaram na vã ilusão deles, na cabeça deles. E ontem eu questionei na entrevista que eu estava dando, e faço o questionamento aqui novamente, se ele tiver a oportunidade de me ouvir. Eu não sei se ele faz terapia, o ministro deveria fazer, se não fizer, mas a terapeuta dele devia dizer que nem tudo é culpa dos outros. Que às vezes a gente tem culpa nos problemas. E hoje, se a gente tem um país polarizado, pessoas com ódio, pessoas doentes mental, como aquele rapaz que foi lá e se explodiu o rojão, né, na cabeça. A culpa é sua, ministro Alexandre de Moraes. O senhor teve a oportunidade e tem a oportunidade diariamente de pacificar esse país, mas escolhe não fazer. Escolhe deixar pessoas inocentes presas. Escolhe deixar pessoas com problema de saúde grave padecendo dentro de um presídio. E aí eu trago aqui também a história do senhor Sérgio Amaral, que foi transferido da Papuda para o hospital na sexta-feira com um caso grave de pancreatite e passou por uma cirurgia. Todos os familiares que estão aqui sabem o quanto é doloroso você se sentir impotente nessa situação. O sentimento da gente é esse, é de impotência. Eu estudei, eu me formei, eu me especializei, eu sento e eu estudo toda hora sobre uma saída. Eu já encontrei, até digo pro meu amigo Dr. Roberto e para quem está nos assistindo, várias, juridicamente falando, que não são aceitas, que não são lidas. E aí, uma fala que eu até gostaria de fazer é para o deputado Chico Alencar, que eu estive na comissão na CCJ, e ele disse que o que a gente precisa ver é a questão mesmo dessas condenações que realmente estão sendo muito altas, mas em questão de condenação alta, a gente faz recurso. Nossa, que bonito. É muito bonito, teoricamente falando. O senhor Chico Alencar ou não sabe, ou faz que não sabe, mas esses recursos são analisados pelo ilustríssimo ministro Alexandre de Moraes, porque ele conseguiu um feito histórico no direito brasileiro. Ele consegue ser a vítima, ele consegue ser o acusador, ele consegue ser o juiz de garantia, ele consegue ser o julgador e ele consegue ser o juiz da execução. E o ministro Barroso, que fala em legalidade, assiste tudo isso fazendo piada. Piada com a cara da população brasileira. Eu sinto informar, senhores, que defendem o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Hoje é com essas pessoas. Hoje é a família do Clezão que chora. A família do Lucas Brasileiro. A família do Marco Alexandre. Hoje são eles. Amanhã são pessoas que vocês não vão conseguir alcançar porque são tão pobres, e vocês dizem que defendem os pobres, que não vão ter direito nem de contratar um advogado. Que não vai poder nem ser ouvido por um juiz, porque quem manda sou eu, o juiz vai dizer. Da mesma forma que está dizendo com essas pessoas. Não há mal que dure para sempre, Jane. Não há. E a gente vai continuar lutando pelas leis nesse país, porque se o devido processo legal fosse cumprido, a gente não estava precisando pedir anistia de ninguém. Como eu digo desde o primeiro dia que eu botei os pés nessa casa para fazer uma entrevista coletiva. Eu não estou pedindo privilégio para ninguém. Meu pedido aqui não é privilégio. Eu não quero que as pessoas saiam impunes dos atos que elas fizeram ou fazem. Que as pessoas que quebraram as vidraças ou que quebraram algum patrimônio histórico paguem dentro da lei. Dentro da lei que a gente tem nesse país. Que não seja ultrapassado isso. Porque isso já passa a não ser mais uma democracia. Sem direito à defesa, não tem democracia. E aí a gente vai e volta um pouco na história e vamos trazer o julgamento do Lula, né, que eles tanto criticaram. Lula teve direito a todas as instâncias. Lula foi julgado por vários juízes e mesmo assim descondenaram para ele concorrer a uma eleição, né? O Lula teve o rito do processo dele e as defesas dele todas sendo analisadas não só por um único juiz, mas por vários. E mesmo assim, eles falam em ilegalidade. É muito bonito o discurso de vocês. E agora vem pra prática. Cadê aquele pessoal que defendia direitos humanos? Direitos humanos, porque vocês que são contra os direitos humanos. Cadê esse pessoal quando Clezão morreu? Alguém dos direitos humanos foi visitar vocês lá na casa de vocês? Mas se fosse um bandido, tinha ido. E quando a gente faz essa crítica, que é uma crítica que é real, dizem que a gente está dizendo que os direitos humanos é seletivo. Agora me responda, depois de mais de um ano, os direitos humanos é ou não seletivo?